Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 16 de novembro. O Supremo decide que estrangeiro pobre tem imunidade de taxas para regularização migratória. Para os ministros da Corte, imunidades previstas na Constituição Federal a pessoas sem recursos também se aplicam aos estrangeiros, mesmo antes da vigência da atual Lei de Imigração. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você confere também. Supremo declara constitucional demissão de empregados não estáveis após a extinção de autarquia do Rio Grande do Sul. Superior Tribunal de Justiça reverte a decisão que permitia que cidade do Paraná recebesse diferenças do Fundo de Participação dos Municípios por erro no censo de 2007. Lei de Rondônia que proíbe linguagem neutra em instituições de ensino é questionada no STF. Por decisão unânime, o Supremo Tribunal Federal decidiu que estrangeiro com residência permanente no Brasil, que demonstrar condição de hipossuficiência, tem direito à imunidade das taxas cobradas para o processo de regularização migratória. Em julgamento no plenário virtual, a Corte reconheceu o direito à expedição dos documentos de registro de estrangeiro sem o pagamento das taxas de pedido de permanência, de registro de estrangeiro e de carteira de estrangeiro em primeira via. No processo julgado, a Defensoria Pública da União questionava a decisão da Justiça Federal do Amazonas, que negou a gratuidade das taxas a um pedreiro venezuelano. Para o relator do caso, o presidente do STF, ministro Luiz Fux, a Constituição assegura a igualdade de brasileiros e estrangeiros residentes no país e prevê aos reconhecidamente pobres a gratuidade do registro civil e dos atos necessários ao exercício da cidadania. A decisão tem repercussão geral reconhecida e vai servir de referência para processos em outras instâncias da Justiça. Também em julgamento no plenário virtual, o Supremo, por unanimidade, declarou constitucional a demissão de empregados não estáveis após a extinção da Superintendência de Portos e Hidrovias no Rio Grande do Sul. A ação proposta pela Confederação Nacional de Trabalhadores em Transporte e Logística questionava que a demissão de trabalhadores da Superintendência de Portos e Hidrovias do Rio Grande do Sul desrespeitou ordem de providências prevista na Constituição Federal, entre elas a redução de pelo menos 20% dos cargos comissionados e funções de confiança em primeiro lugar. O relator do caso, ministro Dias Toffoli, explicou que a regra se aplica a órgão ou entidade da administração pública em funcionamento para readequar despesas com folha de pagamento aos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, e não a órgão extinto em razão da reestruturação administrativa. A autarquia foi extinta com a aprovação da Assembleia Legislativa para enfrentar a crise econômica. Antes da extinção, o vínculo mantido com os empregados concursados era regido pela CLT. Com a decisão na sessão virtual, o Supremo declarou que a Lei Gaúcha, que determinou a rescisão dos contratos de trabalho não estáveis, é constitucional. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino entrou com uma ação no Supremo contra a Lei de Rondônia que proíbe a linguagem neutra nas escolas. A linguagem neutra vem sendo usada para incluir na língua portuguesa pessoas transexuais, travestis, intersexo e que não se sentem representadas pelos gêneros masculino ou feminino. Por exemplo, em vez de amiga ou amigo, usa-se amigue, no lugar de todos e todas, todes. No mês passado, uma lei de Rondônia proibiu o uso dessa linguagem na grade curricular e no material didático das escolas públicas e privadas, assim como nos editais de concursos públicos. Para a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino, essa norma traz a marca da discriminação e da negação da diversidade e da liberdade de aprender e ensinar. Alega também que a linguagem neutra não tem relação com o modismo, mas com a identidade de gênero. Segundo a Confederação, a Lei de Rondônia fere os princípios e garantias da Constituição e regulamenta um assunto que é de competência exclusiva da União. O relator da ação é o ministro Edson Fachin. O plenário do STF deve retomar amanhã o julgamento sobre desconto em mensalidades de universidades durante a pandemia. Esse e outros destaques da pauta do Supremo com a consultora jurídica Karina Scholotto.
Olá, boa noite. Na pauta de julgamentos prevista para esta quarta-feira no plenário do Supremo Tribunal Federal, a grande expectativa é da retomada do julgamento de duas ações da relatoria da ministra Rosa Weber, em que são discutidas decisões judiciais e outros atos administrativos que teriam determinado de forma compulsória a realização de descontos e mensalidades de universidades privadas em todo o Brasil de forma linear aos estudantes. O julgamento começou na última quinta-feira, dia 12 de novembro, e por maioria de votos os ministros já votaram as questões preliminares, aquelas que são necessárias para dar continuidade ao julgamento, e decidiram que o objeto dessas duas ações a ser discutido no plenário deve ficar circunscrito apenas às decisões judiciais que determinaram esses descontos compulsórios, ficando de fora qualquer alegação de projetos de lei, atos legislativos e decisões administrativas sancionatórias. Os ministros ainda podem julgar ou retomar o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade da relatoria do ministro Edson Fachin, que questiona a alteração promovida na CLT, a consolidação das leis do trabalho em razão da reforma trabalhista ocorrida em 2017. O que se questiona é a possível inconstitucionalidade de uma nova forma de contratação de empregados, que é sob a forma de contratos intermitentes. O relator já votou pela declaração da inconstitucionalidade, ministro Nunes Marques e ministro Alexandre de Moraes votaram pela manutenção da norma, já que essa nova forma de contratação permite que, de forma subordinada, haja uma alternância na prestação de serviços com a inatividade, que pode ser de dias, horas ou meses, e que, para esses dois ministros, não há qualquer inconstitucionalidade a ser declarada. Outros destaques da pauta de julgamentos do plenário desta quarta-feira você pode conferir no site stf.jus.br. E daqui a pouco tem sessão plenária no Tribunal Superior Eleitoral. Repórter Henrique Amaral traz mais informações. Na sessão de logo mais, os ministros devem analisar a resolução que trata sobre a criação, a organização, a fusão, a incorporação e a extinção de partidos políticos. A instrução também regulamenta a coleta das assinaturas eletrônicas necessárias para a criação de uma legenda. A minuta já foi aprovada pelo TSE, mas agora volta ao plenário para os ministros determinarem a partir de que data ela passa a valer. Também está prevista na pauta de hoje a prestação de contas referente ao ano de 2017 do partido Rede Sustentabilidade. O Ministério Público Federal entrou com uma ação na Justiça com pedido de liminar para que seja obrigatória a apresentação do cartão de vacina em atrações artísticas financiadas pelo Programa Nacional de Apoio à Cultura, o PRONAC, ligado à Lei Rouanet. A ação do Ministério Público Federal é diretamente contra a portaria publicada pela Secretaria de Cultura no dia 5 de novembro, proibindo que projetos financiados pela Lei Rouanet exijam a apresentação do chamado passaporte sanitário do público e dos produtores dos eventos. Isso sob pena de multa. No processo, com pedido de liminar, o Ministério Público argumenta que não cabe a um órgão subordinado ao Ministério do Turismo interferir nas ações de prevenção e controle da Covid-19. Essas medidas devem ser adotadas pelas secretarias de saúde dos estados e municípios. A Justiça Gaúcha já sorteou os jurados pré-selecionados para o júri do caso da Boate Kiss. O julgamento dos réus apontados como responsáveis pela tragédia que matou 242 pessoas está marcado para o dia 1º de dezembro. O sorteio aconteceu na sala de audiências do 2º juizado da 1ª Vara do Júri da capital, no Foro Central 1, no dia 3 de novembro. Foi conduzido pelo juiz de direito Orlando Facchini Neto, que presidirá o Tribunal do Júri, e é acompanhado por representantes das partes e da Ordem dos Advogados do Brasil. Apenas a defesa do réu Mauro Hoffman não compareceu. Foram sorteados 150 nomes para compor a lista prévia. Há necessidade de que as pessoas que compõem o Conselho de Sentença em definitivo estejam totalmente à disposição do judiciário, né, da sociedade. Por isso ele tomou essa cautela de que nessas pessoas, as que forem de fato, as que permanecerem de fato para o sorteio final, daquelas 25 que compõem a lista final para o sorteio dos 7,
essas pessoas estejam de fato à disposição para que o Judiciário possa desempenhar esse papel. Haverá ainda a realização de mais 2 sorteios suplementares no dia 17 e 24 de novembro. O objetivo é garantir que no dia do julgamento haja quórum suficiente para compor o Conselho de Sentença, integrado por 7 jurados e 2 suplentes. Após a intimação, os sorteados que não puderem comparecer ao júri terão que justificar o motivo do pedido de dispensa. O magistrado responsável irá, então, avaliar esta justificativa e decidir se é caso ou não de dispensa e, portanto, de inclusão de outra pessoa por sorteio no lugar da que foi dispensada. No dia do julgamento, marcado para ter início em 1º de dezembro, os sorteados deverão comparecer ao Foro Central 1. Desta lista serão escolhidos por meio de outro sorteio 25 nomes, dentre os quais 7 serão indicados para integrar o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. Os jurados são representantes da sociedade que decidem sobre o caso em análise. O voto é secreto e sua decisão é soberana. E a seguir, o Ministério Público Federal defende vacinação compulsória de agentes penitenciários que atuam em presídios federais. Voltamos a instantes. A Constituição Federal de 1988, fundada através de um Estado democrático de direito, visa assegurar o exercício de direitos sociais, individuais, de liberdade e bem-estar, fundado em valores supremos de uma sociedade fraternal, plural e sem qualquer tipo de preconceito, além de validar a solução pacífica de resolução de conflitos. O Superior Tribunal de Justiça reformou decisão que permitia que um município do Paraná recebesse diferenças do Fundo de Participação dos Municípios por erro no censo de 2007. A primeira sessão do STJ, por unanimidade, acolheu embargos de divergência da União e reformou o acórdão da primeira turma para negar provimento ao recurso especial no qual o município de Três Barras, no Paraná, buscava o reconhecimento do direito a recálculo do coeficiente da cota no Fundo de Participação dos Municípios, em razão de um erro de contagem no censo de 2007. Para a turma, não é possível aplicar, em meio ao exercício financeiro, novos coeficientes de cada município no fundo. De acordo com a ação proposta pelo município paranaense contra a União e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a cidade de Três Barras contava com mais de 12 mil habitantes em 2006, número superior aos 9.486 oficialmente apontados pelo censo do ano seguinte. Em razão do erro, o município entendia ter direito à correção do coeficiente relativo à cota de 2007, no valor de 0,6 para 0,8 no Fundo de Participação dos Municípios. Nesse contexto, o município se voltou contra a decisão normativa de 2006, que fixou o índice do fundo para 2007. O relator dos embargos de divergência, ministro Francisco Falcão, explicou que o Tribunal de Contas da União edita decisões normativas ao final de cada ano, relativas aos coeficientes a serem aplicados ao Fundo de Participação dos Municípios no ano seguinte, com base na estimativa da população apurada pelo IBGE. Para o ministro, caso fosse aceita a tese de que os municípios podem buscar o ressarcimento posterior, pretendendo a adoção de novos critérios com base nas informações do mesmo exercício, seria necessário aceitar que a União também poderia, em um mesmo exercício, fazer a revisão desses critérios, voltando-se contra municípios que, eventualmente, tivessem recebido os valores a mais. E a segunda sessão do STJ decidiu que a condenação definitiva, que não foi considerada para reincidência, só pode ser reconhecida como antecedente criminal em nova condenação. O colegiado, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, estabeleceu a tese de tema 1077, que define que as condenações criminais transitadas em julgado não consideradas para caracterizar a reincidência só podem ser valoradas na primeira fase da dosimetria da pena a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.
A relatora do recurso, ministra Laurita Vaz, explicou que o Código Penal elenca 8 circunstâncias judiciais para a individualização da pena na primeira fase da dosimetria: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, além do comportamento da vítima. Segundo a ministra, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, o julgador deve fazê-lo de forma motivada, indicando suas razões, que precisam corresponder objetivamente às características específicas do vetor desabonado. Em relação à conduta social, a relatora esclareceu que a circunstância diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e profissional. Por isso, lembrou que a 5ª turma, acompanhando o entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmou o precedente de que a existência de condenações anteriores não serve para fundamentar o aumento da pena base no vetor de conduta social. Quanto à personalidade do agente, Laurita Vaz pontuou que a mensuração negativa do vetor deve ser aferida a partir de uma análise detalhada, com base em elementos concretos extraídos dos autos acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso na consumação do delito. E assim, o STJ afirmou o entendimento de que as condenações anteriores também não podem ser utilizadas nesse vetor. Como consequência, a relatora concluiu que o vetor dos antecedentes é o que se refere única e exclusivamente ao histórico criminal do agente. A Justiça Federal da Primeira Região acolheu o pedido do Ministério Público Federal e determinou a aplicação correta da lei de cotas para negros em concurso da Polícia Federal. Com a decisão provisória, o SEBRASP, órgão realizador do concurso, deve corrigir provas discursivas e redações de cotistas. A Justiça Federal da Primeira Região concedeu liminar para que a reserva de 20% das vagas a candidatos negros tenha a devida aplicação em todas as fases do concurso público da Polícia Federal, que prevê 1.500 vagas. A decisão acolhe pedido do MPF. O SEBRASP havia pedido a aplicação do percentual apenas sobre os candidatos aprovados, ou seja, apenas os candidatos classificados até determinada posição no concurso teriam suas provas discursivas corrigidas, sem considerar as cotas para candidatos negros e candidatos com deficiência. A Justiça teve que intervir porque o SEBRASP, que é a banca organizadora, considerou os candidatos negros que obtiveram nota suficiente para terem as provas discursivas corrigidas pela ampla concorrência, como cotistas. A decisão determina a retificação do edital para que esses candidatos não sejam considerados na apuração do número de cotistas negros, o que abre vagas na lista de cotistas a serem convocados para seguir no concurso. Em 2017, o STF firmou o entendimento de que todas as fases dos concursos públicos, e não apenas o resultado final, devem se adequar ao comando da reserva de vagas. A regra deve ser aplicada em todos os processos de contratação para a máquina pública federal. Em nota técnica, o Ministério Público Federal defende a vacinação compulsória de agentes penitenciários que trabalham em presídios federais. As informações com Márcio Fontinelli. A Câmara de Controle Externo da Atividade Policial e Sistema Prisional do Ministério Público Federal recomenda que os agentes penitenciários federais sejam obrigados a se vacinarem completamente contra a Covid-19. No documento, o MPF afirma que os trabalhadores dos presídios, assim como os internos, estão mais vulneráveis a serem contaminados pelo coronavírus, porque são obrigados a ficarem em ambientes fechados. Dados apresentados pelo próprio Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, mostram que entre março de 2020 e janeiro de 2021, aproximadamente 43 mil presos foram contaminados pela Covid-19. Desse total, 133 morreram. Ainda de acordo com o Ministério Público, deixar de executar, dificultar ou se negar a execução de medidas sanitárias que visem a prevenção de doenças transmissíveis constitui infração sanitária. Além disso, a conduta de descumprir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa está tipificada como crime no Código Penal brasileiro. E no próximo bloco, Justiça de Mato Grosso lança nessa semana a identificação e documentação social para pessoas presas. Voltamos já.
Constituição é a norma base do sistema jurídico nas sociedades democráticas. O objetivo de uma Constituição é limitar a atuação dos poderes para a garantia dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. A Constituição é a norma de hierarquia superior num sistema jurídico democrático e condiciona hierarquicamente as demais normas, seja no seu critério material, seja no seu critério formal. Mato Grosso lança nesta semana identificação e documentação social para pessoas presas. O estado foi escolhido para dar o pontapé inicial ao projeto do Conselho Nacional de Justiça. Mato Grosso é o primeiro estado do país a iniciar a implantação da identificação civil através da biometria para pessoas privadas de liberdade. A ação é uma parceria entre o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, e a ONU, a Organização das Nações Unidas. O sucesso na implementação do CEU, o Sistema Eletrônico de Execução Unificado, credenciou Mato Grosso a receber o projeto e no próximo dia 19, a ação de identificação e documentação civil para pessoas privadas de liberdade será lançada para todo o país em Cuiabá. O nosso objetivo final é que para um mesmo conjunto biométrico, que é os dados das digitais, foto, assinatura, nós tenhamos e somente um conjunto de dados biográficos associado. Então, em qualquer lugar do país, essa pessoa que tiver aquela biometria, ela vai ter exatamente aquele nome do pai, nome da mãe e somente aquele. Por mais que ela se identifique de uma outra maneira. O uso da biometria coloca o país na era da mais alta tecnologia de identificação, com o uso de dados biográficos como nome completo, filiação e CPF e dados biométricos, foto do rosto, impressões digitais e assinatura. O cruzamento de todas essas informações com os bancos de dados do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, da Receita Federal, cartórios e dos institutos de identificação estaduais assegura a correta identificação de cada indivíduo, evitando erros, promovendo cidadania. O principal objetivo era o cadastramento da população que vota, dos eleitores. A partir dessa percepção e do sucesso do projeto, o Congresso Nacional verificou a possibilidade de se implementar a base da identificação civil nacional. Essa base, especificamente, ela decorre da Lei 13.444, de 2017, e atribui ao TSE essa responsabilidade de manter o cadastro de todos os brasileiros, expandindo, inclusive, o que era o projeto inicial, são 146 milhões de eleitores, aproximadamente, para o cadastramento de todos os brasileiros. E é isso que o TSE está fazendo agora. O uso da biometria é ainda mais importante para garantir a correta identificação dos custodiados e também para embasar as decisões dos magistrados. Em um país continental como o Brasil, a integração de todos esses dados biográficos e biométricos é essencial, principalmente para evitar injustiças. O Instituto Nacional de Identificação, ele fica ligado em Brasília, ele faz a captura de todas as imagens, todas as informações de todos os estados. Então, um cara, ou um preso, ou um custodiado, que fez algum crime em outro estado e venha para Mato Grosso, sem essa documentação dele, a gente informa o Instituto Nacional de Identificação, posteriori é informada a verdadeira identidade dele também. O Tribunal Superior Eleitoral, em conjunto com o CNJ, está trabalhando na transferência deste know-how do TSE na coleta e uso de dados biométricos para servidores do Poder Judiciário Estadual e Federal e do Sistema de Administração Penitenciária em todo o país. Mais de 5.000 kits contendo câmeras fotográficas, leitores de digitais e pads para a coleta de assinatura serão distribuídos em todo o Brasil para uso na porta de entrada do sistema prisional e da administração penitenciária. Ao dar visibilidade à pessoa privada de liberdade, isso também garante acesso a serviços públicos. Como serviço de saúde, SUS, serviço de assistência social, algum serviço que ela precise para qualificação profissional. Enfim, sem documentação ela não faz basicamente nada. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Na sequência, você fica com a sessão de hoje do Tribunal Superior Eleitoral. Para você, uma boa noite.